Olá, pessoal do Cinepop, seja bem-vindos a mais um bate-papo exclusivo aqui no canal, comigo, Letícia Lassi, que hoje tem Ana Mulaerte e Lô Politi para falar do documentário Alvorada, que estreia nos cinemas dia 27 de maio. Não renuncie, não tem essa proposta. Eu tive 54 milhões e meio de votos. Eu espero do Senado justiça. Não posso esperar outra coisa. Como é que você está sentindo a nossa Câmara? Invasiva e tem hora que é excessiva também. Prazer falar com vocês duas. Quero parabenizar pelo filme, primeiro. É um filme de extrema importância para a história do nosso país. E a minha primeira pergunta já começa pelo acompanhamento que a gente tem feito desde 2016, já saiu alguns documentários que já abordavam esse tema, e eu queria saber se vocês já viram alguns desses documentários, cito, por exemplo, Democracia e Vertigem, da Petra Costa, O Processo, da Maria Augusta Ramos, e como é que vocês tiveram esse gatilho de falar, precisamos participar dessa história também, contar essa história lá em 2016? Bem, gente, a gente estava vivendo aquele momento de crise terrível, né? Principalmente para as mulheres, eu acho que aquilo bateu de uma forma forte, né? O teor misógino daquele golpe. E aí a Lô me procurou com essa ideia, vamos fazer. A gente conhecia a Dilma, a gente tinha acesso a ela, e a gente já sabia, já em 2016, que a Petra estava nas ruas fazendo um filme e que a Guta estava no Senado fazendo um filme. Então, a gente já meio procurou um recorte que não fosse igual ao delas. Então, a gente já fez a proposta para a Dilma de filmar o golpe a partir do Alvorada. Claro que a gente foi com esse projeto, mas a gente acabou filmando também visitas, atos políticos, visitas da Dilma a lugares. Mas aí, ao longo dos anos, quando saiu, primeiro o filme da Guta foi o primeiro, né? Foi. A gente viu toda a explicação do processo lá no Senado, a gente viu toda a explicação do processo democrático ou não democrático no filme da Petra, e aí a gente foi cada vez mais voltando para a nossa ideia original, falar, bem, a gente não precisa mais explicar o golpe, ele já está explicado nos outros filmes, vamos focar aqui nesse cinema, né, de observação dentro desse espaço do Alvorada, de forma que os três filmes são complementares, né? A gente viu os filmes, a gente conviveu também, né? Ali um pouco, a gente se viu muitas vezes ali. A gente todo mundo sabia mais ou menos o que as outras, não por coincidência, diretoras mulheres, né? Isso que a Ana falou, era um golpe claramente para a gente, claramente machista, misógino. Naturalmente viu os filmes e acho que desde o começo a gente foi entendendo esse processo mesmo, sabe? De que eles filmes são complementares de fato, sabe? Agora vendo os três, eu acho que a gente vai. Eu acho que, graças a Deus, se você for ver daqui a uns anos, querer entender esse golpe desse lugar aí, vendo os três filmes, eu acho que vai ter dá para ter uma boa visão do que aconteceu, uma visão mais profunda do que aconteceu, que não foi aquela retratada diariamente nos jornais, né? E aí eu tenho a curiosidade de saber como é que era o relacionamento de vocês com a Dilma Rousseff. Eu já li que a Lô Politi ficou mais tempo lá no Alvorada, todos os dias, e eu queria saber se mudou a visão que vocês tinham da Dilma antes desse processo e depois de estar no dia a dia com ela, se trouxe uma nova figura. Eu posso dizer que, vendo o filme da Alvorada e as entrevistas que eu vi antes do documentário, eu vi uma nova figura da Dilma. Eu acho que o meu ponto de vista e o da Lô são bem diferentes. Como você falou, a Lô ficou mais tempo lá. Eu fui e voltei. Mas, assim, desde o início, eu tive o privilégio de participar de um jantar que ela deu para cineastas mulheres logo em março de 2010, no início do primeiro mandato dela. Eu não sabia nada sobre ela, sei que a imprensa dizia, e assim como eu, todas as cineastas convidadas ficaram muito fascinadas com uma mulher culta, relaxada, curiosa, que gostava de cinema, que gostava de literatura. E depois dos 6 anos seguintes, eu nunca vi ela representada dessa forma na imprensa. Então, para mim, pessoalmente, um dos objetivos de fazer esse filme era mostrar esse lado dela que eu sabia que existia
e que a imprensa não mostrava. Então, nesse sentido, não mudou para mim. Eu acho que eu queria isso e conseguimos isso. Alô teve um embate diário que foi diferente. Eu não sou um personagem. Pra você? Não, eu não sou um personagem o tempo inteiro. Tem coisas que vocês não farão, eu não vou permitir. Agora eu vou pedir para... Eu vou te falar, viu? Para mim, é isso. O embate diário significava que a gente estava com uma câmera dentro da casa dela, num processo extremamente tenso, num momento muito tenso da vida dela, talvez um dos 2, 3 momentos mais tensos da vida dela real, e a gente estava incomodando com a câmera. Todo mundo se incomodaria, especialmente ela, especialmente naquele momento. Então, para mim, foi um pouco mais difícil, porque a câmera era eu, né? Eu estava com a câmera, eu estava segurando literalmente a câmera, e então, quando ela se incomodava com a câmera, era eu que estava ali, muitas vezes, nesse embate. Mas, assim, isso mostra só a dificuldade que a gente teve e acabou dando uma cara pro filme, desse filme que é sobre uma personagem que não quer ser personagem. E aí, você falando isso agora da maneira como pela primeira vez me veio na cabeça, que essa percepção que você teve, que tal, apesar de uma pessoa que não quer se mostrar, sabe? Então, assim, o filme mostrando todo o entorno, o alvorada, toda essa coisa melancólica, diz muito também sobre ela, né? Diz muito da maneira como ela lidou com aquilo. E aí eu acho que assim, o objetivo totalmente conquistado nesse sentido, sabe? Eu já conhecia a Dilma de antes, eu já sabia que ela era assim. Para mim não foi surpresa. O que foi surpresa para mim foi a maneira como ela reagiu a um momento que poucas pessoas reagiriam. Esse eixo que ela fala na entrevista, lá, na conversa que ela tem com a gente, esse equilíbrio, esse eixo, para mim o que foi surpreendente foi isso, porque realmente foi muito pesado, foi muito violento. Acho que você não entende a elite política brasileira se você não entender que ela tem uma lógica de que ela é diferente do resto do povo. Aonde que alguns anos atrás a gente estaria aqui numa mesa dessa, né, conversando com uma presidenta, né? Aonde? Nunca fui diferente disso, então eu não desequilibro. Uma coisa que a gente comenta bastante também é que ela não tem noção do que a gente filmou, nenhuma noção. Ela viu o filme pronto, ou quase pronto, ela viu uma versão anterior à final, mas parecida, mas a gente ficou lá durante 2 meses e meio, 24 horas, andando por aquele palácio, sem ela ter noção de onde a gente estava, com o que a gente estava falando, sobre o que a gente estava falando. Controle, né? Ela não tinha controle nenhum, ela não sabe o material que a gente tem nos nossos HDs, assim, sabe? Não tem. Então, assim, além disso demonstrar uma confiança em relação a gente, mostra uma segurança em relação a si mesma que, pelo amor de Deus, né? E tem mais uma coisa que ela comentou nas vezes que ela viu o filme, porque ela não se acha um personagem e nem ela se acha interessante. Ela sempre dizia, não, eu não sou o assunto é a mecânica do golpe. Eu acredito numa coisa, que a democracia há de vencer. E como você falou que você tirou alguma coisa do filme que vocês lamentaram, vocês poderiam contar o que foi? Teve um episódio das cenas das Olimpíadas, né? A Ana pode falar melhor sobre isso, porque a gente tinha uma sequência de imagens das Olimpíadas maravilhosa que doeu loucamente a gente tirar, porque o COI não autorizou. Fora essa da Olimpíada, que de fato a gente faz, ela fala muito sobre a Olimpíada, que eu acho que é uma das coisas mais tristes nesse processo foi ela ter construído o processo inteiro e na hora da inauguração ela não poder participar. Imagina passar por isso. Então a gente tinha uma sequência da abertura da Olimpíada. E era um momento emocional do filme, era bonito, assim, entrava na hora certa. E o Temer inaugurando. Mas aí o COI não permitiu usar. Isso eu acho que foi a única coisa que realmente foi muito dolorida. Para terminar, eu queria fazer um exercício de imaginação, que a gente sabe que o filme chegando 5 anos depois, em 2021, já tem uma releitura diferente desse processo. E eu queria saber como é que vocês imaginam daqui a 5, em 2026, ou daqui a 10 anos, em 2031, como legado desse filme. E aí eu dou como exemplo, por exemplo, o Lula. Hoje a gente fala abertamente na mídia que a prisão do Lula foi um ato político e isso já está claro. Será que a gente vai falar abertamente na mídia que o processo de impeachment foi um golpe? Olha, eu pessoalmente acho que esse filme é um documento histórico.
independente se a imprensa vai chamar de golpe ou não, sobre essa mulher que sofreu esse impeachment. É a primeira mulher presidente do Brasil. Para todo e sempre ela será a primeira mulher presidente do Brasil. Como ela foi tratada e como ela reagiu é algo que eu acho que é muito importante para todas as mulheres, até brasileiras, sabe? Daqui 5 anos, daqui 50 anos. O meu medo é daqui a 10 anos a gente está discutindo o golpe de 22. Por exemplo. A gente está agora falando do golpe de 16, a gente tem o que estão chamando de cinema do golpe, esses filmes que foram feitos. Tem mais um que eu conheço, que é o do Douglas Duarte, excelentíssimos. De fato, tem o cinema do golpe aí, né? Agora, é isso. Eu espero que esse cinema do golpe, que daqui a 5 anos a gente tenha contribuído junto com esses outros filmes, para entender o que de fato aconteceu, e espero não estar falando do golpe de 22, realmente espero. Eu acho que a gente está meio fora do controle para entender o que vai estar acontecendo daqui a 5 anos. Mas eu queria agradecer muitíssimo pela disposição, por esse bate-papo, falar desse filme, e eu desejo que tenha bastante audiência na medida do possível agora nesse período, porque é um filme realmente que retrata o nosso período histórico, não somente agora, mas daqui a, como a gente diz, 5, 10 anos, que a gente possa ver esses filmes e o Alvorada e compreender a história do nosso país. Sim. Obrigada, Letícia, foi ótimo. E boa sorte aí na França. Você está bem melhor que nós. Obrigada, tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Beijo. Eu acho que você só fica mais tranquilo quando você não tem mais nada a perder. Enquanto alguém vê lá, vamos pegar outro aqui? Não pode, Matheus. Tem que subir esse. Eu não tenho mais nada a perder. A democracia conceituada. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil.